Olá, eu sou Elaine Cândida. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje eu quero, primeiramente, desejar um feliz e abençoado 2023 a todos vocês que participam, que nos acompanham. E a você que está chegando agora aqui no nosso canal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. A sua presença aqui é importante e é especial, tá bom? Quero também dizer a todos vocês, novos inscritos do canal, muito obrigada pela sua presença, muito obrigada por você estar aqui conosco. Você é muito especial, muito importante aqui para nós. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda também, tá bom? Quero dizer para todos vocês que têm nos acompanhado que o ano de 2022 foi um ano de bastante batalha, bastante lutas, mas 2023, em nome de Jesus, será um ano bom. Nós esperamos isso, né? Nós esperamos que Ele faça toda a diferença nas nossas vidas. Esperamos que, apesar de todas as coisas difíceis que nós estamos vendo aí no cenário brasileiro e no cenário mundial, mas nós temos um Deus que cuida de nós, que nos acompanha, que está olhando para nós. E é a bênção dele que eu quero desejar sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. E é nele que eu quero esperar a vitória, a tranquilidade, a paz, o descanso para todos nós. Que a graça dele, a misericórdia dele nos acompanhem em todo momento e que não falte sobre nós o favor do Senhor, a presença do Senhor, porque por maiores que sejam as nossas necessidades, o que nós mais precisamos é desse Deus. Que o amor, o perdão, a presença dele sejam constantes em nossa vida e não nos faltará direcionamento, sabedoria, para que nós possamos lidar com as dificuldades de todos os momentos. E em todos os momentos nós teremos paz, nós teremos tranquilidade. Amém? Isso é o que eu desejo para você. Com certeza você será feliz em todos os momentos se esse Deus estiver no comando da sua vida. E hoje eu quero apresentar para você um projeto de artesanato, uma caixa linda em MDF decorada com guardanapo, que eu fiz sob encomenda para uma pessoa e eu quero compartilhar esse projeto com você. Eu tenho certeza que você vai gostar. Assiste o vídeo até o fim e eu espero que você se inspire com mais esse trabalho maravilhoso de artesanato que para mim é uma paixão fazer e compartilhar com vocês. Até Bom, mais! então vamos começar assim. Depois que eu desparafusei a peça e fiz a separação das partes dela para facilitar o trabalho, guardei ali os parafusinhos numa vasilhinha, né? Depois nós vamos reutilizar isso aí. Eu lixei toda a peça, principalmente nesses cantinhos dos recortes, né? Para tirar essas rebarbas. Sempre ficam umas pontinhas, uns cantinhos assim, das máquinas que cortaram a madeira. Então é importante a gente fazer um lixamento. E aí depois você me viu aí passando um paninho úmido para tirar o excesso do pozinho, tirar toda a sujeirinha que ficou do lixamento. E também eu passei um pincelzinho nos cantinhos, porque eu gosto de passar para tirar a sujeirinha que fica impregnada nos cantinhos. E agora eu estou passando aí uma tinta PVA branca para poder fazer uma camada que eu vou precisar, que vai servir de base para fazer a decupagem com guardanapo, que nós vamos fazer daqui a pouco. Toda vez que se utiliza guardanapo no MDF, é importante fazer uma base branca para que a imagem do guardanapo sobressaia. É muito importante. E aí, enquanto essa base branca vai secando, eu já vou adiantando aqui o trabalho, pintando de preto o restante da madeira, porque eu vou pintar o restante da peça de preto. E aí eu vou pintar o fundo, também vou pintar a peça por dentro,
de preto, também tinta PVA para artesanato. E aqui eu estou utilizando um pincel de cerdas macias. Esse pincel, antes de ser utilizado, ele foi hidratado com água. Isso é muito fácil de fazer, basta molhar o pincel e secar bem. E a utilização, gente, fica outra coisa. O pincel desliza muito bem na madeira. Se a gente não fizer isso, o pincel fica arrastando, assim, parece que arranhando na madeira. É importante que a gente sempre faça essa hidratação. E depois de utilizar o pincel, também é importante lavá-lo bem. É importante lavar com água e detergente neutro. Depois, tirar bem o excesso dessa água e passar um pouquinho de amaciante de roupas ou condicionador de cabelos. Aí dá uma esfregadinha, né, para que ele pegue bem essa solução. E depois volta a lavar para tirar o excesso dessa solução. E isso vai garantir que o seu pincel mantenha as cerdas sempre hidratadas e bem protegidas até a próxima utilização. Garante também um maior tempo de vida útil para o equipamento de trabalho, né? Eu tenho alguns pincéis aqui que já têm 10 anos de uso e ainda estão em excelente estado de conservação. É por isso que é importante a gente manter sempre esse cuidado com os nossos utensílios de trabalho, tá certo? Fica aí a dica para vocês. Olha só, eu estou aqui passando com o pincel essa tinta preta. Eu vou passar por dentro, como eu falei, e por fora nas partes onde eu não vou aplicar o guardanapo. O guardanapo eu vou aplicar nessa parte branca. E no caso eu vou passar 2 demãos de tinta preta. Inclusive nessa borda da caixa também vou passar tinta preta, porque essa caixa ela vai ser preta e vermelha. E aí, quem utiliza o rolinho pode, inclusive, agora fazer uso dele. Passa a tinta com o pincel preto, estica bem, depois vem com o rolinho por cima para tirar o excesso da tinta, né? Eu não estou fazendo uso do rolinho. Eu confesso que eu prefiro, em algumas situações, somente o efeito do pincel. É o caso dessa caixa aqui. E aí eu estou acelerando a secagem com o secador, como vocês estão vendo na imagem. Isso também pode ser muito útil em alguns momentos. É o caso, né, dessa situação em que eu estava correndo contra o tempo, então eu precisava realmente do secador me auxiliando aí, né, trabalhando a meu favor. Agora é o momento de fazer a aplicação do guardanapo e faz-se necessário retirar as 2 películas atrás dele. Para isso, eu uso aquela técnicazinha que eu já ensinei aqui no outro vídeo, bem prática, de passar um pouquinho de cola na ponta dos dedos polegar e indicador, pressiona o guardanapo e abre os dedos. Aí vem a primeira película, repete esse processo, puxa a segunda película. Eu estou utilizando aqui a cola em gel, cola para decupagem, que é mais apropriada para fazer isso, mas a cola branca também vai fazer esse trabalho perfeitamente. A termolina leitosa também faz isso. A goma laca faz isso super bem, inclusive eu faço, é um outro recurso que eu gosto de usar muito para fazer aplicação de papel de guardanapo. Também é excelente para fazer. Nesse caso aqui eu estou usando a cola em gel. Só um detalhe. O pincel que você utiliza para aplicar cola em gel, é interessante que seja somente ele para fazer isso. Você não deve utilizá-lo para aplicar tinta, para aplicar verniz, que ele seja usado somente para cola em gel. O pincel que você usa para aplicar verniz deve ser usado somente para o verniz. O pincel que você usa para pintar com tinta PVA deve ser usado só com tinta PVA. O pincel que você usa para tinta óleo deve ser usado só com tinta óleo. Você não deve ficar trocando os pincéis, misturando, por causa, primeiro, das soluções que são utilizadas para fazer a limpeza desses pincéis. Por exemplo, a tinta PVA, a cola em gel, a cola branca, esses produtos são à base de água.
ok. Mas a goma laca, por exemplo, ela é à base de álcool. Então, se você misturar, você vai estragar o seu pincel com certeza. A tinta a óleo é à base de solvente. Se você misturar, você vai danificar os seus pincéis com certeza. Então, escolha os seus pincéis e separe-os para que você possa utilizá-los para um fim específico, sem ficar fazendo misturas. Isso também vai garantir maior durabilidade do seu equipamento de trabalho. Agora presta atenção como que eu estou fazendo a aplicação desse guardanapo. Em alguns momentos eu vou ter que fazer algumas emendas. E quando essas emendas tiverem que acontecer, é importante a gente rasgar as partes do guardanapo que serão emendadas para ficar um acabamento mais natural, fica mais bonito, dá uma emenda mais suavizada. O efeito fica bem mais suavizado, fica bem melhor e a gente consegue fazer a imagem se integrar melhor uma à outra, como vocês vão ver aí agora acontecer nesse momento do vídeo. E depois de aplicar todo o guardanapo, eu não me preocupei em retirar os excessos ainda. Isso nós vamos fazer depois que estiver bem seco. Agora nós vamos impermeabilizar passando uma camada de cola em gel por cima do guardanapo. É importante fazer isso em todos os lugares onde ele foi aplicado na peça. Ter essa cobertura garante mais proteção. E por falar em proteção, é muito importante a gente ter uma proteção divina na nossa vida, não é? A proteção e a segurança que somente em Deus nós podemos encontrar. Lá no livro de Isaías, no capítulo 26, os versos 3 e 4 dizem assim: Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme em ti, porque em ti confia. Confiem para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor, é a rocha eterna. O mundo está um caos. Os dias são mesmo muito difíceis. Viver tem sido bastante complicado. E um pavor pode até arrebatar nossos sentidos, roubar nossa paz, malograr o que ainda resta da nossa esperança acerca do futuro. Certamente porque estamos olhando para a direção errada. Estamos confiando em nossos próprios recursos, olhando para as nossas próprias aptidões e esperando que nossas próprias forças tão limitadas consigam vencer todo esse mal que se projeta diante de nós. A direção certa é olharmos para o alto, onde está o sublime trono de Deus, o Deus que não se cansa nem se fadiga, que não tem começo nem fim, que criou todas as coisas e detém toda ciência e sabedoria. Olhar para Ele, confiar nele e esperar por Ele é a posição correta para se vencer toda a nossa guerra, todas as nossas batalhas, porque é assim que a nossa alma consegue se manter em paz diante das dificuldades e protegida diante de qualquer ameaça. E é assim que conseguimos enxergar a sua glória, tornando possível aquilo que era impossível.
Bom, e depois de passar 2 demãos de tinta PVA na cor vinho, na tampa da caixa, eu passei a primeira demão com o pincel e depois passei o rolinho para tirar o excesso. Aí vim com o secador para acelerar a secagem, repeti esse processo de novo, como vocês viram aí na imagem. Agora eu peguei a caixa, que já estava bem sequinha, e estou lixando aí, como vocês estão vendo, para tirar os excessos do guardanapo, né? Porque ficou aquela colagem lá que precisa de ajustes ainda. E aí, depois de lixar bem, com uma lixa de unha, no caso eu estou usando aí uma lixa que eu comprei especialmente para fazer esse tipo de trabalho, é uma lixa daquelas de manicure, né, utilizada para lixar os pés. Eu comprei só para fazer esse tipo de trabalho. Aí eu tô tirando o excesso do pozinho aí com o pano. E vão ficar alguns lugarzinhos aí onde vão começar, vai começar a descolar. E aí a gente vem com a cola e faz alguns ajustes. Isso é necessário, a gente tem que ficar atento para esses detalhezinhos, né? Essas pontinhas aí que vão se descolando, na verdade elas não se descolaram sozinhas, elas ficaram um pouco mal coladas no momento em que o guardanapo foi aplicado. E agora nós estamos descobrindo esses cantinhos aí, né? Por causa da lixa que foi passada. Quando a lixa ajustou, né? Conseguiu delinear todo o guardanapo, esses lugares onde a cola não tinha alcançado foram revelados aí. Então, a gente tem que ajustar isso agora, fazendo esses retoques com o pincel e com a cola, para que fique tudo bem coladinho e não fique parecendo que é um trabalho desleixado, né? Um trabalho mal feito, assim, né? A gente não pode deixar nosso trabalho ser classificado como uma coisa, assim, negligente, de má qualidade. E agora eu ainda venho com um pouquinho da tinta também para concluir esse ajuste. Esses retoques precisam ser feitos com a tinta também, porque acontecem também assim alguns arranhões enquanto a gente está lixando. E não só isso, no momento em que a gente está unindo as tintas ali, é uma parte branca, uma parte preta, né? Pode borrar um pouquinho. Então a gente tem que olhar todos esses detalhes quando a gente está finalizando a peça. Isso é muito importante para que o nosso acabamento fique perfeito, o nosso trabalho fique de qualidade, as pessoas aprovem o que a gente está fazendo. E se você está aprovando esse trabalho, deixa aí o seu like, o seu comentário, compartilha nas suas redes sociais. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve, vai ser muito bem-vindo aqui, muito bem-vinda também. E aproveita e aperta também o sininho, né, para você receber as notificações daqui, ficar sempre atualizado quando tiver coisa nova aqui neste canal, que é uma bênção, eu tenho certeza, na vida de muita gente. E para finalizar a nossa caixa, olha o que eu estou aprontando aqui. Peguei 2 apliques, um de MDF e um de resina branca, com essas rosas lindas, que eu não vou fazer nenhuma decoração nele, vai ser do jeitinho que ele está aí. Vou aplicar tudo com uma cola instantânea, nesse caso aqui eu estou usando a Tec Bond número 2, que é de viscosidade média, própria para artesanato. E depois que estiver tudo bem sequinho, eu vou aplicar verniz brilhante acrílico em toda a peça, por dentro e por fora, inclusive por cima desses apliques aí também. E só depois que a peça estiver bem curada, o verniz bem sequinho, aí eu venho com a cereja do bolo, esse puxador lindo, estilo rústico, na cor ouro velho, que vai fechar essa arte de hoje com chave de ouro. Não ficou lindo, gente? Olha que peça maravilhosa! Eu espero que tenha inspirado você que gosta desse tipo de arte. Espero que você tenha gostado de verdade. E espero vocês aqui no próximo vídeo. Um grande beijo, fiquem com Deus. Tchau!